Boa noite, pessoal. Bem-vindos à live Portal Pet News. Para quem não me conhece, eu sou Ana Bittar, jornalista e artista plástica. E vocês sabem que nós temos um encontro marcado todas as quintas às 20 horas, com informações, curiosidades, novidades, convidados, tudo isso para você. Hoje a nossa live vai ser muito importante, com uma autoridade, e ele vai se atrasar um pouquinho. Ele já me passou o WhatsApp hoje e ele vai se atrasar um pouquinho. Vou esperar o meu parceiro entrar, o Red Dog Walker Fernando Lopes. Enquanto isso, eu vou fazer os agradecimentos para os parceiros do Portal Pet News. Boa noite, pessoal. Electronic, Ibero Grimone, tudo bem? Boa noite. Os meus agradecimentos vão para Rec Transfer, IEPet, Petzilas, Job Pet, Instituto Cão Terapeuta, Pineal 3D, Confecções Laços e Gravatas, A Quinta Pet, Ceci Pet Shop, Expet Contábil, K9 Spirit Brasil, Pets Newspaper e Amore de Cane. Meu parceiro já está na área. Vou chamá-lo para a gente começar e esperar pacienciosamente o nosso convidado, porque ele disse que vai se atrasar. Cláudio Honor, tudo bem? Boa noite a todos que estão aqui na live. Hoje vai ser muito importante essa live. Fala, meu parceiro. E aí, tudo bem? Na correria? Nossa Senhora. Aqueles dias que você pensa que vai ser tranquilo, assim, normal, acaba virando um pouco assim novamente. Mas tá tudo bem, tudo certo. Tá corrido, mas tá bem, né? Não, mas tô bem, graças a Deus, graças a Deus. Tá bom. Eu tava falando um pouquinho dos nossos parceiros, né? Eu vi. Você sendo um deles, o nosso colunista, eu queria conversar um pouquinho a respeito do nosso convidado. O pessoal disse, quem é? Eu falei, espera um pouquinho, que ele vai se atrasar. Ele me mandou uma WhatsApp, ele teve que acompanhar uma autoridade até um outro local. Ele está voltando para Chapecó, justamente para fazer a nossa live, participar da nossa live, tá? Eliana está na área, nossa amiga, a nossa fã, ela é muito gentil, queria agradecer. E sem palavras. você é uma pessoa maravilhosa. Com isso, a gente se incentiva cada vez mais a melhorar, né, Fê? Só energia boa ela manda, como tantos outros, mas ela, assim, tem um carinho especial, né? A gente até comentou isso hoje à tarde, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre Walter Parisotto. Alessandriara, boa noite. Boa noite. Walter Parisotto é comandante do Corpo de Bombeiros de Chapecó. Ele é mestre em ciências florestais. Como ele se intitula, ele é cachorreiro. Professor, e ele é catarinense de Jaborá, e desde 2002 o comandante trabalha com cães de busca e resgate. Isso é muito, muito, muito importante. Por que eu me interessei em fazer essa live com ele? Você já leu esse livro, Fê? Não, você já me falou que vai me mandar para eu ler. Não li. Vou mandar um livro desse, já comprei outro. E esse aqui eu ganhei do comandante Walter. A arte de ensinar seu cachorro. Para quem não sabe, ele também adestra, mas de uma maneira um pouco diferenciada. Eu anotei uma coisa que eu gostaria que você comentasse. Você sendo um mestre nessa área, Fernando, então, ele falou o seguinte, quer ver? Eu anotei tudo aqui. 3 coisas que nos aproximam muito dos cães e fizeram com que essa relação se tornasse tão complexa e íntima a comunicação, emoção, sentimento e a capacidade de aprendizado. Então, o livro dele se baseia em tudo isso.
Eu queria saber a sua opinião a respeito de comunicação, emoção, sentimento e capacidade de aprendizado em relação ao humano, ao homem e o animal. Ó, é assim, cada um tem a sua visão, cada um tem suas técnicas, cada um tem o seu jeito de lidar, principalmente com o cão. E eu tenho uma coisa que eu costumo falar que são 3 pilares, né? E uma dessas que ele colocou aí, que é a emoção, é uma coisa que a gente, assim, eu costumo até falar para os meus clientes, tutores, donos dos meus clientes dogs. Às vezes, a gente precisa deixar o coração em casa e sair com o seu cão. Tá? Por quê? Porque, assim, muitas vezes, o cão tem uma sensibilidade, assim, estratosférica. Muitas vezes, tudo que você sente, tudo que você está passando, tudo que você exagera em cuidados com o seu cão, faz parte da emoção. E tudo isso você passa para o cão. E o cão sente. Só que de determinadas vezes ele sente de uma maneira que ele não identifica. Tá? Então, o cão, ele tem um raciocínio lógico. Eu costumo dizer sempre que eles não são irracionais, eles têm uma racionalidade diferente, já que uma vez que eles têm instinto, eles têm olfato mais apurado, audição mais apurada. Então, se a gente não conseguir controlar, principalmente a nossa emoção, não tomar cuidados excessivos, não achar que o seu cão é um bebê frágil, não deixar, entendeu? A gente não vai conseguir construir uma situação sólida e equilibrada para seu cão ter uma vida de qualidade, entendeu? Então, isso aí está muito certo. Eu acho que é fundamental isso. Eu acho que as pessoas deviam ler mais, entendeu? Um livro como esse. Não li, não sei o conteúdo, mas você já comentou muito comigo sobre o conteúdo desse livro. E, assim, o básico de tudo é você conseguir identificar essa diferença de que o cão não é um ser humano. É o primeiro ponto. Primeiro ponto, não adianta você ficar batendo papo com ele, que a gente fala, não adianta você querer tratar ele como um filhote humano, não adianta, você tem que entender como lidar com o seu cão. E aí que é o principal para mim, essa parte da emoção, que você controlando a sua emoção, você também controla a emoção do seu cão. Entendeu? Como diz você, parabéns, viu? Como você disse várias vezes, e eu lendo esse livro, que eu já estou quase terminando, assim, é um livro tão que prende você demais, e você não quer soltar, entendeu? Você quer continuar, até ver o final. Ele fala que quanto mais cedo você começar com o adestramento, é melhor. Sim. Lógico, tem pessoas que preferem um cão um pouco mais velho e tal, mas ele diz que quanto mais cedo começar, melhor. E outra coisa que ele fala é que o animal, no caso o cão que ele está falando, eles são muito observadores. Em que sentido? Eles percebem tudo o que se passa ao seu redor. No caso, todos os movimentos do dono, a sensação, todos os sentimentos que o dono, o tutor, no caso, tem, ele percebe tudo. E ele pode absorver aquilo, tanto para o bem como para uma parte ruim. Algum vício, alguma coisa, algum nervosismo, ele acaba absorvendo tudo aquilo. Então, isso muito importante, as nossas atitudes em relação aos nossos animais. No nosso comportamento. É isso mesmo. Agora, você imagine o seguinte, uma coisa que eu sempre costumo dizer, aí meu filhinho entrou, Felipe Daff, agora ele tem o Instagram dele, né? Vou até fazer um adendo aqui. Ele tem o Instagram dele, ele tem o canal do YouTube dele, ele tá bombando no canalzinho do YouTube dele, tá muito legal. Bem-vindo, filhão! Então, deixa eu te falar uma coisa. É assim, ó. Oi, Dedé. O que acontece? O cão,
ele tem uma vantagem que muitas vezes, uma virtude que às vezes se torna um remédio amargo para ele, entendeu? Cães estressados, via de regra, donos estressados. Tutores e donos, zen, cão zen. Isso é uma coisa que acontece muito. E eu costumo falar, e já falei isso aqui em outras lives, que a gente não imagina o quanto o cão te observa e o quanto ele te imita. Entendeu? Então, assim, ele está deitado lá, ele está roncando. Pode ter certeza que ele está dormindo, mas ele está observando você, ele está sentindo você, porque ele tem uma sensibilidade a mais, entendeu? Então, o que você falou, o que ele fala a grande verdade, a gente não sabe, às vezes, o quanto é prejudicial. É mesmo. Agora, você imagina eu, por exemplo, porque assim, eu sou humano, eu tenho sentimentos, tem dias que eu não tenho TPM, mas tem dias que eu tenho alguma coisa que aconteceu na minha família, tem dias que eu tenho algum problema, e aí eu tenho que, de repente, pegar um cão para adestramento, às vezes um cão difícil, um cão que tem um desvio de comportamento. Como é que eu tenho que ser? Eu tenho que me dissimular, ele não pode perceber que eu estou com algum problema, ou que eu estou com algum sintoma, que eu estou com alguma chateação. Isso eu tenho que simplesmente canalizar de uma outra maneira, para que ele não perceba, porque eles percebem. E o que eu sempre costumo dizer é assim, quando você pega um cão, principalmente na guia, a guia se torna um condutor. Tudo que você está sentindo, tudo que você está tendo, você está passando para ele. Entendeu? Então eu falo às vezes para as pessoas assim, olha, dissimula, finge que você é uma pessoa tranquila, finge que você é uma pessoa equilibrada. Eu brinco, falo, finge que você não está nem aí, conduz ele da menor maneira, mas ele tem que sentir, porque ele vai dar aquela olhadinha para você assim. E aquela olhadinha é fatídica. Se ele sentir segurança, ele vai seguir o líder, ele vai te obedecer, vai ficar tudo muito mais fácil, muito mais harmônico, entendeu? Então, o que eu sempre digo é assim, cuidado com o que você faz dentro da sua casa, com o seu cão, principalmente, que agora que eles vivem muito perto da gente, porque às vezes você fala, pô, mas esse cachorro, procura fazer uma autoanálise, veja o seu comportamento, veja como você se comporta, e aí depois você vai pensar e vai falar assim, puxa vida, é verdade, se eu fosse um pouquinho mais assim, mais assado, mais isso, meu cão poderia ser. Então, o princípio básico é isso. O cão é muito mais sensitivo do que as pessoas imaginam. O gato, então, nem se fala. Ele é muito mais observador e ele imita você em tudo. E isso, normalmente, às vezes, não é benéfico para o cão, entendeu? Perfeito isso. Uma coisa que eu li, eu estou falando do livro porque eu achei muito interessante. Eu recomendo para quem não tem, né, a arte de ensinar seu cachorro. Esse cachorro aqui da capa é o Havaí, é o primeiro cão de busca e resgate do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Olha que legal, eu não sabia disso. Da sua aposentadoria, após 8 anos de trabalho, sendo homenageado com uma coleira de louros. Ai, que legal. Muito bacana. Trabalhou bastante, hein? Desse cão é assim, é bonito de ver a maneira com que ele narra a importância desse cachorro, né? Agora eu vou falar um negócio que todo mundo fala, imagina, isso é balela, mas é verdade. Comunique-se. Não existe aprendizado sem comunicação. Já dizia um velho animador de programas de televisão. Quem não se comunica, se trumbica. Isso é verdade. E no universo canino, isso não é diferente. A comunicação feita de maneira clara e objetiva é fundamental. Sim. Por isso, aquela tão recorrente frase que as mamães de cachorro, olá, Alessandra e Yara, dizem o tempo todo, o meu bebê cãozinho só falta falar. Está profundamente incorreta. Eles falam sim. Então, quer dizer, aqui só falta falar? Não, não é que eles só falta falar. Eles falam. Como é que é essa comunicação, Fê? Como é que ocorre isso? Porque
a gente fala, mas você até parece que ele está me entendendo. Não é que parece, ele entende. Não, ele entende mesmo. E assim, eu falo para você que essa conexão de cão e dono vem dos nossos ancestrais lá para trás, entendeu? Porque o cão doméstico não existia no mundo. Nós estamos falando assim, antes de Cristo. De repente, o homem foi evoluindo e ele foi também convivendo com animais. Ele convivia com lobos, ele convivia com felinos, ele convivia com... Então, o que acontece? Com o passar do tempo foi se evoluindo, foram surgindo os cães domésticos, etc, etc. E eu te digo mais, a comunicação, essa conexão, ela é muito mais fácil do que a gente imagina. Por isso que muitas vezes, Ana, eu falo que é o seguinte, cada cão é um universo diferente. Sim, não existe padrão para você adestrar, para você se relacionar com o cão. Mas existe uma coisa que não muda, não tem como mudar. O cão precisa, em primeiro lugar, ele precisa te conhecer e vice-versa, ele precisa confiar em você e ele precisa sentir que ali ele vai ter um líder. Porque o cão, o lobo, etc, etc, que a gente já falou, eles têm essa coisa na natureza deles, herdada, que eles viviam em alcatéia e matilha. E sempre tinham um líder. E eles precisam, até nós humanos precisamos ter um líder. Né? Que faz tempo que não aparece um líder bacana, né? Mas a gente precisa, a gente vai tentando. Né? Mas, enfim, a gente precisa disso para se sentir no eixo. E o cão precisa. A partir do momento que ele sentiu essa conexão, você pode fazer de diversas maneiras, mas, assim, é um tempinho. Às vezes eu falo para um cliente que me contrata para fazer um trabalho com o cão, eu falo assim, olha, eu preciso de uma semana para o seu cão me conhecer. Ele fala, mas você não vai conhecer ele? Eu falei, não, eu vou, pode ter certeza. Mas eu preciso que ele me conheça, que ele confie, para daí ele começar a me obedecer. Então, é todo um processo que ele precisa ter para que eu gere uma comunicação, a gente faça uma conexão e a gente comece a se comunicar. E às vezes, eu vou te falar, às vezes não é nem falar com latido, às vezes eles falam com a gente com olhar. Quem está aqui e tem cachorro sabe muito bem. Às vezes o cão conversa com você com os olhares. Ele tem expressões que às vezes a gente conversando assim com cachorreiros, está tudo certo. Conversando com pessoas que não entendem, acham que a gente é louco, né? Que a gente os caras não batem bem, mas não é. Tanto que assim, a maior parte dos cães, principalmente Border Collie, que são cães mais rústicos, eu sempre falo, olha, para os donos, um pouco de cuidado na hora de olhar olho no olho no seu cachorro, porque o Border Collie, principalmente o Border Collie, ele tem uma situação que já vem dos ancestrais, que se você encara ele muito olho no olho, mesmo o tutor, ele pode, de repente, simular um ataque, porque ele se sente desafiado. Então, ele tem uma comunicação diferente. O Border Collie, normalmente, você tem que fazer um outro tipo de comunicação para que ele confie em você, mas jamais isso aqui, ó. Eles têm uma coisa que é do instinto deles, eles têm uma coisa que veio lá de trás. Então, tudo isso faz parte da comunicação. Ele às vezes te estranhando numa situação dessa, ele está te falando, ó, mantenha a distância, segura. Então ele está falando para você. E às vezes a gente não sabe identificar essa comunicação, essa leitura. Entendeu? Olha, eu vou falar para o pessoal uma coisa. Eu e meu parceiro, a gente disse que ia agradecer a Alessandriara, porque por causa dela que nós dois acabamos fazendo essa parceria, sim. né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem que agradecer bastante. Eu e o Fernando, estamos tão entrosados no nosso trabalho que essa live está saindo tranquila, esperando o nosso convidado chegar. Se ele não chegar, vai continuar, porque eu não quero que ele venha correndo na estrada, porque está chovendo, está frio lá em Chapecó. Então, eu quero que ele venha tranquilo e numa boa. Mas, o que o Fernando acabou, eu marquei muita coisa nesse livro. O Fernando acabou de falar a próxima coisa que eu ia falar, que eu ia perguntar para ele
Olha só, cães não costumam olhar diretamente nos olhos dos outros, pois é considerado comportamento desafiador. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a maioria dos cachorros compreende que não existe nenhum problema em olhar dentro dos olhos dos seus donos. Então, esse é um tipo também de comunicação. É aquela velha olhadinha que quando a gente está passeando com o cachorro, ele dá uma olhadinha para você. Ele dá aquela olhadinha para você. Aquela olhadinha, tipo, tá tudo bem? Eu estou indo bem? Você também está bem? E tem mais uma coisa. E tem mais uma outra coisa. Essa olhadinha também, ela tem uma segunda vertente. Por isso que às vezes eu falo, quando você está conduzindo um cão para andar certinho do seu lado esquerdo, para ele não ir para frente, nem para trás, você está condicionando ele a ser um cãozinho equilibrado do seu lado, muitas vezes ele olha para você, tipo, pedindo para você, me deixe lá na frente, me deixe cheirar aqui tudo onde eu quero, me deixa eu dar a volta aqui. E às vezes, você ficar olhando muito para o seu cão no passeio, ele está comprando você com o olhar, ele está hipnotizando, vamos dizer assim, você, para que você acabe fazendo aquilo que ele quer. Então eu falo para as pessoas, pega o seu cão, anda com ele, começa a andar com ele, focinho na ponta do seu passo, a ponta do focinho dele na ponta da sua passada, dá uma olhadinha e olha para o horizonte, e aí você só vai olhar se ele está certinho com a visão periférica, porque ele vai pedir para você várias vezes, olhando e pedindo, tipo, não, solta um pouco a guia, deixa eu ir ali, você entendeu? Por isso que eu falo, essa comunicação com esses olhares, elas têm várias vertentes que a gente precisa identificar. E às vezes eu ouço isso das pessoas, depois de um tempo, fala, Fernando, você sabe que quando eu saio fingindo que eu estou olhando para o horizonte, não sei o quê, ele vai direitinho. Se eu começo a olhar muito para ele, ele já desanda, ele começa a abanar o rabo, ele começa... Ou seja... Tem uma pessoa que acabou de entrar aqui que ia falar mesmo, Sérgio Moro na área. Lá. Ele ia realmente, que a gente, no caso que ele estava comentando até na live, que ele estava com o cachorro, a pessoa já chega, ai, que bonitinho, que não sei o que, já começa a bem isso mesmo. Explore o gesto de apontar. Por que isso? Não entendi. Ele tem a capacidade de uma criança mais ou menos de 2 anos de idade. De 2 a 3 anos, isso. Gestos apontadores humanos. Os cães não precisam de treinamento para descobrir essa comunicação visual. Isso já é inato deles. Esse tema foi profundamente estudado por Gabriela Lacatos. Cães e bebês humanos de 2 anos de idade vivendo em alguns aspectos em ambientes sociais muito semelhantes são capazes de compreender várias formas de gestos apontador humano. No caso, Sim. Os gestos, ao invés de você se comunicar com o som, né? Você aponta alguma coisa e... Ou faz algum gesto para ele fazer algum comando. Você lembra que eu comentei isso com você, daquele pitbull surdo que eu adestrei? Sim, eu gostaria até que você falasse novamente. Exatamente isso. O que acontece? O cão, ele é tão, ele forma, por isso que eu falo que ele precisa confiar em você. A partir do momento que você conseguiu fazer essa conexão ao tempo, ele está sempre olhando para você. Depois de um tempo que ele já está familiarizado, que ele já entendeu algumas coisas, como fazer um comando, esse ou aquele, ou busca, pouco você precisa falar. Você vai fazer mais gestos. A minha Jack aqui, a minha mulher fala assim, você conversa com ela sobre mímica. Eu chego para ela e faço assim, eu faço assim, ela senta. Quando eu vou pôr a comidinha para ela, eu faço isso há 8 anos. Eu só levanto o dedo. Ela já senta e fica esperando. E ela já fica com uma patinha assim, porque ela sabe que eu vou pedir a patinha. E é sempre a direita. E ela pede sempre, eu peço uma patinha, eu peço a outra, eu falo, agora vai. Mas eu não falo. Entendeu? Porque ele acaba entendendo com gestos, que aquele pitbull que ficou maravilhoso, uma pena que ele mudou aqui do estado, eu vou te falar, ele desenvolveu outros sentidos, porque ele é surdo de nascença, né? Ele é surdo de nascença.
ele desenvolveu muito mais faro e muito mais atenção. Então, ele era um atento. Então, eu não podia usar um clicker, eu não podia usar um senta, não podia... Não, só comandos, só sinais. Meu, perfeito. É perfeito. E não era só comigo. O dono depois desenvolveu mais coisas. O dono, inclusive, ensinou ele a fazer aquele bang, entendeu? Ele só fazia assim, ele já caía. Assim, eu vou te falar. É impressionante. Então, você não precisa, depois que você estabeleceu, né, repetindo, a conexão com ele e fez essa comunicação funcionar e ele confia em você, muito pouco você vai precisar falar, muito é mais ser gestos e sinais. É isso mesmo. Olha, quem pensa que a gente combinou essa live está muito enganado. Puta, pior que não mesmo, pior que não mesmo. Não mesmo. Outra coisa, o Fernando ele faz uma comigo que vocês não acreditam. Eu falo para ele, qual é a super dica? Ele fala, não vou falar. Na hora você vai ver. Eu fico com uma curiosidade, gente, eu quase morro. Agora, eu vou ler uma outra coisa, gente, ninguém combinou, estou falando sério. Foi muito legal. Pode falar que nós estamos enchendo linguiça aqui para esperar ele chegar, mas vai rolando, vai rolando. A gente se entrosa bem, vou te falar. O cão tem a capacidade de perceber e identificar milhares de odores simultaneamente. Né? E seu filho está jogando coraçãozinho vermelho e azul. Sibeli, tudo bom, amada? Faz tempo que eu não Olha aí, quanta gente. Quanta gente, filho lindo. Sibeli linda, te amo. Graças ao seu poderoso sistema olfativo, associado a um complexo sistema cerebral que processa muito rapidamente essas informações. Enquanto no ser humano existe, em média, 5 milhões de receptores olfativos, os cães ainda têm, dependendo da raça, aproximadamente 300 milhões. Verdade. E além de que, para processar a quantidade de informação que o nariz captura, o sistema olfativo canino tem uma área relativa cerebral muito maior do que a de um humano, equivalente a 40% a mais. Bom, depois dessa, eu queria ter nascido cachorro. E uma vez nem tanto. Eu vou fazer vocês primeiro dar risada, depois você comenta isso. Quando eu era pequena, eu não queria ir para a escola. Eu achava chato, sabe por quê? Minha cachorrinha ficava em casa e eu tinha que ficar na escola. E eu falei que eu queria ter cachorro. Então, o que acontece? Hoje em dia, existem até cães que, tipo, existe um estudo lá no Texas com Yorkshire, da raça Yorkshire. Eles estão detectando se a pessoa vai ter câncer daqui a 2, 3 anos. Tem gente que não quer nem chegar perto mais desses cachorros, entendeu? São cachorros que descobriram. A raça Yorkshire é uma raça que tem um faro muito apurado e mais seletivo, tá? Então ele consegue identificar melhor até alguns tipos de doença. Teve até um caso muito bacana, que eu vou aproveitar para contar aqui, algumas pessoas devem ter visto, que era o caso do Yorkshire, que a dona tinha uma diabetes. E ela tinha essa hipoglicemia, essa mudança, era muito rápida. E às vezes, ela andava com a bolsinha, com a insulina e tudo, mas não dava tempo. E ela entrava em choque, não dava tempo dela se aplicar. Ela subia muito rápido. Só que ela notou que toda vez, 5 minutos antes dela ter esse problema, o York dela ficava rodando ela inteirinha em volta dela o tempo todo. E ela começou a associar isso. Toda vez que ele começava, ela pegava e aplicava insulina, media a glicemia dela, estava explodindo, e aí ela tomava e ela não teve mais nenhum problema, ela quase morreu 2 vezes. Então o que aconteceu? Ela começou a levar o York para trabalhar, o York quando ela ia passear,
porque ela tinha esses picos, e era fantástico. Se vocês forem para a internet, aí vocês vão ver, é uma coisa fantástica. A partir dessa pessoa, começaram a desenvolver um estudo com os Yorks, descobriram que o Bulldog inglês também consegue farejar algumas coisas, e aí hoje tem um estudo muito abrangente, principalmente os cães farejadores, como o Labrador Retriever, o Pastor Malinois. O que ele explica é por causa dos cães farejadores, é aqueles que ajudam a procurar pessoas e outras coisas, etc. E agora eles estão treinando diversas raças para aproveitar, não só para farejar drogas e outras coisas mais, justamente para detectar alguns tipos de doença específica. Isso está sendo está acelerado lá fora, que é pouco se fala. Mas eu tenho uma pessoa aqui da FUNCAD que está sempre pesquisando isso, porque a gente tem o trabalho lá do cão terapeuta, ela falou, não, isso vai vir para o Brasil rapidinho, essa situação, porque eles estão ajudando muito com essa questão. Eles farejam mesmo, eles sentem mesmo. Eles sentem quando a gente está com depressão. Em relação ao nome. Para nós, o nome é uma diferenciação, né? No caso, olha, o nome é um signo, né? Uhum. Que tem dos cães em função diferente de nós humanos. Enquanto Sim. para nós ele serve como identidade, né? No caso, um se identifica, eu sou a Ana, a Fernanda, a Alessandra, a Drica, que acabou de entrar, que está fazendo uma surpresa para o Red Dog Walker, e um trabalho maravilhoso para mim, depois vai ser mostrado aqui na live. Ele nos diferencia um dos outros. Agora, para os cães, é um sinal do quê, gente? Comunicação. Porque quando você chama ele pelo nome, ele associa aquele som que você já vai fazer alguma coisa com eles, você já vai se comunicar com eles. Olha que bacana. Sim. Não, e é uma coisa que eu vou falar também. É um adendo. O cão, por exemplo, Nola, ela não sabe que ela chama Nola. É a entonação que eu falo. Eu posso chamar ela de bolha, por exemplo, ela vai vir. Eu posso chamar ela de rolha, ela vai vir. Eles não têm essa capacidade de diferenciar Fernando, Luiz, Felipe. Não, é a entonação, entendeu? Então tem tudo isso. Por isso também que eu falo que muitas vezes você só deve falar o nome do seu cão em momentos alegres de lazer e de brincadeira e de enriquecimento. Jamais fazer como a gente faz com nossos filhos, por exemplo. Felipe Lopes, o que você está fazendo aqui agora? Você não tem que falar o nome dele na hora de uma repreensão. Você tem que evitar de falar o nome dele, porque ele já associou que o nome dele, quando você chama, é o que você acabou de falar, é uma coisa legal. Vai vir uma coisa legal. Então, como é que você pode poder... vai repreender ele falando o nome dele. Você vai falar, vem Lola, vamos, Lola pega, Lola fica. Agora, na hora de chamar uma repreensão, falar que ela fez uma coisa errada, evita de falar o nome. Na hora de fazer um comando, evite de falar o nome. Eu sei que às vezes a gente não consegue, mas quanto menos você falar, melhor vai ser a resposta. Entendeu? Você tem alguma super dica hoje, tirando essas todas que nós já conversamos, porque nós fizemos meia hora de live, mais de meia hora. Tenho uma aqui. Porque eu tenho a impressão que o comandante não vai conseguir chegar a tempo. E eu queria falar um pouquinho desse livro dele, que eu achei muito interessante. Doutora Andréia está na área. Boa noite, doutora Andréia. Olha um livro bacana para a senhora ler. Do Walter Parisotto, A Arte de Ensinar Seu Cachorro. E o Felipe está na área. Eu acho que eu vou chamar o Felipe para ele conversar um pouquinho com a gente. Ele não quer, ele não vai entrar, ele tem vergonha. Ele não entra, ele tem vergonha, não é que ele não vai entrar. Ele não vai entrar, ele não vai entrar. Ele não entra. Mas o Felipe, vai perdendo essa vergonha, que uma hora você tem que contar uma buzina pra gente. Isso mesmo, já falei para ele tem coisas para contar. Muita, né? Que ele aprende muito com você. E você falou uma coisa bacana, que ele tem a responsabilidade
com os animais também. E eu acho isso muito importante. Sim. Aí ele tá botando e é justamente isso. Ó. E é justamente a super dica, é justamente isso. Olha como veio a calhar. A super dica de hoje é justamente o seguinte. Eu tenho um filho de 10 anos, de 12 anos, de 5 anos. Será que eu devo ter um cachorro? Sim. Sim. Eu tenho um filho de 2 anos. Será que eu devo ter um cachorro? Sim. Sim. Porque o que acontece, Ana? Muitas coisas. Eu acredito que tem pessoas aqui que têm filhos, têm cães, em algum momento estiveram na dúvida se possuíam, ou compravam, ou adotavam um cão por causa do filho, como é que vai ser, como é que não vai ser. Então hoje eu vim aqui também para dar uma desmistificada nisso, para ajudar a galera um pouco nisso, entendeu? Porque eu tenho também um caso na minha casa aí, que é o Filipão que está aí, que eu vou contar no meio disso que eu vou falar. Olha só, um cão para uma criança dentro de casa, ele apura o desenvolvimento afetivo acima da média. Ele fortalece o sistema imunológico. Por que eu estou falando isso? Isso aqui é um estudo, mas é um estudo que vem sendo feito há muito tempo. Pouca gente fala isso. Redução do índice de problemas alérgicos, como bronquite, asma, dermatite crônica e por aí vai. Então, por que eu estou te falando isso? Porque o que acontece? Eu tive um exemplo aqui em casa. O Felipe, que está aqui, ele é asmático, ele é bronqueteiro, ele tem uma bronquite muito forte, ele teve broncoespasmo 3 vezes. Graças a Deus, há alguns anos ele não tem mais essas crises fortes, mas ele teve crises muito fortes. E a primeira alergista que ele foi, porque ele é alérgico também, falou-se em não ter um bichinho de estimação em casa, ou seja, um cãozinho. Ok? Eu não tinha esse cão. Eu não tinha. Em casa. Aí, aconteceu que eu adestrei a mãe da Nola, já te contei essa história, o dono dela, meu amigo. No meio do caminho, ele me fez uma surpresa. Um dia me toca o interfone, a Loninha tá lá, e lá, e a Nola veio. E ele já tinha tido várias crises, e estava assim, estava assado. Quando eu cheguei, a minha esposa falou assim, e aí? Eu falei, calma, eu vou dar um jeito. Deixa ela crescer, ela tinha 4 meses, eu tenho meu daycare aqui na frente, ela vai para o meu daycare. Lógico que isso não aconteceu. Mas o que eu fiz? Eu separei. Então, eu fiz uma separação na minha casa, para o Felipe não ter muito contato direto. Então, eu separei cozinha, área de serviço, quarto de empregada, parede de empregada, então ela não tinha permissão para andar na casa toda por conta da alergia, da bronquite, etc. Só que é o seguinte, o que acontece? O que foi acontecendo? Foi acontecendo o seguinte, o Felipe foi espaçando de ter essas crises, porque querendo ou não, a Nola está no ambiente. Tem pelo dela, por menos que ela fique aqui na sala, tem pelo dela voando por aí. O que foi acontecendo? Ele foi criando uma certa resistência para que ele tinha, porque talvez ele nem tivesse. Então é por isso que eu estou falando, mesmo que você tenha um filho alérgico, que é o meu caso, asmático, pode ser ter um animal, porque ele vai desenvolver as defesas que o seu filho precisa. Além de todos esses benefícios, vai também ter diminuição de estresse. Você vai ter menor incidência de obesidade e sedentarismo, porque ele acaba brincando mais, ele acaba se identificando com o cão em algumas coisas, entendeu? E olha, é provado que crianças que têm cão em casa acabam tendo um desenvolvimento muscular infantil muito melhor, muito melhor. Além de todos aqueles hormônios, como cortisol, etc., que liberam mesmo para a criança, e que é importante, que é principalmente o cortisol que libera é do bom humor, além do que cria-se uma responsabilidade de ajudar, mesmo que ele não cuide algum tempo. Mas o Felipe é o primeiro, ele fala assim, olha, ele chega aqui, eu tenho diversos animais aqui em casa. Ele às vezes repara coisas que às vezes eu vejo, eu trato tudo, e ele repara, fala, aquela ali, ó, esquina, olha, ele está com um negocinho aqui. Então cria uma certa responsabilidade de cuidar. Isso é importante para o crescimento, isso é muito bacana. Então,
pode sim ter um cão com seu filho, não pense duas vezes, vai fazer muito bem para ele, para o emocional e também para o corpo dele, vai ter um desenvolvimento bacana. Agora, você vai perguntar para mim assim, quais raças que são legais? Eu, Fernando, falo qualquer raça, Qualquer principalmente uma. qualquer uma. Olha, se você puder, Vira-lata. pode ser vira-lata, pode ser qualquer raça. Eu falo o seguinte, as raças que são mais indicadas, o que eu falo, eu tenho a minha opinião, mas eu falo que também eu tenho que dar um pouco de ouvido para o que é pesquisado. As raças que são mais estudadas, que são melhores para quem tem criança, primeiro é o Shih Tzu, que é o que eu sempre indico para quem nunca teve cachorro. Segundo lugar é o Golden Retriever. E olha, em terceiro vem o Labrador Retriever, porque também, apesar de ser um cão ativo, é um cão que se identifica muito com cães. Ele é ativo, ele pode ser, muitas vezes pode parecer um cão bruto, mas ele tem uma coisa que é sensacional. Ele sabe distinguir que é uma criança, ele faz a leitura, então se ele brinca de um jeito com o humano, você não precisa ensinar, ele vai brincar direitinho com aquela criança com os devidos cuidados. Engraçado, então é isso. Você está falando, você me levou a uns bons anos atrás. Eu tive bronquite quando criança, daquelas bronquites ferradas, que nessa época, quando começa a esfriar de tarde, meu pai, que era médico, ele já ficava até meio preocupado, porque aí as crises eram, no inverno as crises eram homéricas. Eu chegava a ficar internada, né, no Hospital Sabará, eu ficava internada aqui no Hospital Sabará, e tomando soro, porque ele desidratava, aquela velha história. Não podia respirar, sentava, ficava, era horrível. A vida inteira eu tive cachorro. E olha, vai falar, mas era filha de médico. Não tinha cachorro, tinha bronquite? Sim, porque ele falava exatamente isso que você falou. A minha filha precisa criar resistência e anticorpos. É isso aí, é isso aí. Na terra, não põe a mão na terra e bota a mão na boca, não cria anticorpo. Né? Sem dúvida, sem dúvida. O que eu fiquei? Resquício do que eu fiquei, com alergia. A minha última crise foi com 16 anos. Então, você fica contente, porque seu filho não vai durar muito. A crise que eu tive foi horrível, foi bem ferrada mesmo, mas o meu pai tratou em casa, eu já estava mais resistente. Comecei a jogar basquete, eu tive que aprender a respirar, e ainda chegava em casa e ainda tinha que a minha responsabilidade de cuidar das minhas cachorras. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Então assim, é bem isso. E aí, assim, eu te digo mais. Tem responsabilidade, tem que ter cuidados e criar esse tipo de anticorpos se ela tiver algum tipo de problema alérgico. Se tiver alguma comodidade, lógico. E assim, é o que eu falo. Ele é tão. O pet hoje ele é tão importante. Ele é tão importante, principalmente para uma família que tem filhos pequenos ou adolescentes, que seja, que eu vou dizer uma coisa para você, do mesmo jeito que ele promove o nosso relacionamento com outros humanos, os pets fazem a gente, né? Nós estamos aqui por causa dos pets, né? Já falamos isso, cansamos de falar. Ele em casa, ele harmoniza, ele acaba harmonizando, passo a passo, ele cria uma situação diferente dentro de casa. E te digo mais, quem tem crianças especiais ainda, mais ainda, eu já adestrei, olha, acho que uns 10, sei lá, cães com crianças especiais em casa. E assim, sucesso. O último foi um Golden Retriever, e quem me conhece aqui sabe muito bem dessa história, que a criança tinha um grau de síndrome de Down muito forte, muito alto, e não se comunicava e ela não andava, ela se arrastava, ela punha no chão, ela andava só de gatinho, tinha uma cadeira toda especial. E o dono me chamou, um casal super jovem, me chamaram, que eles tinham comprado já um Golden Retriever, e eu fui lá como adestrador, mas era um universo que eu não tinha muita cultura, né? Um grau de síndrome dessa magnitude. Mas eu falei, vamos fazer. E eu vou dizer uma coisa para você, eu até me emociono.
Depois de algumas semanas que eu estava adestrando esse cachorro, e ele foi um dos melhores, porque foi ele mesmo, ele foi escolhido para ir para essa família. Um dia, eles eram umas 10 horas da noite, ele me liga, o marido me liga e fala: Fernando, eu preciso te contar um negócio que está acontecendo aqui em casa. Pena que você não pode vir, eles moravam aqui em cima, perto da Maranhão. O que está acontecendo? A Júlia está andando. Eu falei: como? Ele falou: a Júlia está andando. Eu não sei o que aconteceu com o Sheik estava andando na área de serviço, ela sempre estava engatinhando atrás dele, de repente ele parou, sentou, ela pôs a mãozinha na garupa dele, ele foi levantando devagarzinho, e ela foi andando passo a passo, e ele segurando para ver o passo que ela dava. Bom, resumindo a missa, senão isso aqui vai virar um longa-metragem. Essa menina começou a andar. A neurologista dela quis me conhecer. Essa história foi uma coisa assim absurda, entendeu? Ela começou a andar por causa desse Golden Retriever. Ela fazia fisioterapia, ela fazia um monte de coisa, eles têm uma condição muito, muito boa, entendeu? E ela começou a dar os primeiros passos por causa desse cão. Eles moram em Campinas hoje. E assim, não quer maior exemplo que esse? Eu não fiz nada, quem fez foi ele. Eu não fiz praticamente nada. Vou dizer uma coisa para você, o Golden, quando tem 5, 6 meses, ele é um cão super ativo. Mas desde o momento que ele foi para essa casa, que eu fiz os primeiros comandos, depois de 3 meses, eu falei para ele: eu preciso, acabou, agora tem que você toca o barco. Não, pelo amor de Deus, você fica aqui, você vai continuar vindo. Porque ele é um cachorro, ele está com hoje, acho que 8 anos, deve estar com 8 anos. É uma coisa absurda. Então, assim, olha que bacana. Tenho. É aquela velha comunicação e observação do animal. Porque o animal se comunica, ele observa e ele vê tudo aquilo que passa ao redor. Gente, é impossível. Não foi o Fernando, não foi o pai, não foi a mãe, foi ele. Ele chegou e falou: não, está na minha hora de começar a agir. Ele fez a leitura, ele entendeu o time dela, então assim, fala: caraca, por isso que são cães terapeutas, né? A maior parte são Golden, eles sabem, então assim, tem filhos especiais ou não especiais, procure, pode ser, é o que eu te falo, qualquer raça, se não tiver raça, melhor ainda, entendeu? Mas tenha, vai dar um pouquinho de trabalho? Vai, claro que vai. Tá, mas assim, mas o que vai dar de alegria, o que vai dar de retorno, entendeu? E aí você me chama, não tem problema, eu vou lá e ajudo. Todo mundo sabe a história da Jade, né? Eu tenho uma Golden Retriever, hoje ela está com 12 anos, graças a Deus está muito bem. Na época, uns 8 meses que eu vi uma outra cachorrinha, que era uma vira-lata, era uma TL, né? A gente chamava, ela era meio mistura de husky com pastor, era um barato. Brava pra caramba, tudo, e ela veio a falecer e a gente precisava arranjar outro cachorro. Porque minha mãe estava começando a entrar em depressão, porque minha mãe era muito agarrada com a cachorra. O que acontece? Eu não tinha condição de comprar, e eu nunca gostei de comprar, porque aqui em casa sempre foi vira-lata. A raça maior que nós tivemos foi vira-lata. E aí aparece a Jade, uma pessoa que conhecia esse canil, falou: ela vai ser descartada. Eu falei: mas por quê? Um cachorro desse jeito? Não, vai ser descartada porque ela não serve para matriz. Ela é abaixo do peso, ela é a menor da ninhada, já foi devolvida 3 vezes. Se a senhora não ficar com ela, eles vão abater. Falei: traz. Mas eu vou pagar alguma coisa? Não vai pagar nada. Falei: então tá bom. Realmente, ela era muito magrinha, ela não parecia Golden Retriever. E a minha mãe se apaixonou, minha mãe tinha 80 e poucos anos, se apaixonou pela cachorrinha. Minha mãe ainda estava bem, estava consciente, porque no final da doença minha mãe teve muita... ela ficou variando, não falava coisa com coisa, mas já estava senil. A minha mãe quebrou a perna nesse meio tempo e ela andava com um andador. A Jade esperava a minha mãe levantar com o andador
e ia andando devagarzinho, conforme o passinho da minha mãe, ela ia do lado. É isso mesmo, é isso Quem mesmo. percebeu foi minha empregada. Ela falou, vem aqui ver uma coisa. Eu falei, a cachorra está indo do lado da sua mãe. Eu falei, o quê? E ela ia. Enquanto a minha mãe andava no corredor, porque ela precisava andar, ela ia junto. E olha, eu vou te falar, eles são sensacionais. Eles nos deixa eu te falar. Todos os dias. Pode dar tempo que não percebe esse ensinamento. Pois é, eu tenho uma cão-terapeuta que eu treinei ela, que é a Lili, não sei se o Roberto Ralfin está aí, ele sabe muito bem dessa história, e no meio do caminho eu estava adestrando ela e eu percebi que ela tinha vocação para ser cão-terapeuta. E ela toda estabanadora. Mas até meu sócio falou para mim, falou, Fernando, mas como a Lili, cão-terapeuta? É. Bom, pouco se fez, pouco tive que fazer com ela, enfim. E aí, uma das primeiras visitas a gente faz um lar de idosos lá em Itaim Paulista, e tem os idosos que andam, os cadeirantes, e tem os que ficam acamados, né? No primeiro dia, e aí nós vamos passo a passo, a gente vai indo em cada quarto, vai conhecendo os lugares, vai com os enfermeiros, tal, e vai com os cachorros e tal. E aí, de repente, entramos no quarto, tinha uma cama de 3 e tinha uma senhorinha deitada, com coberta. Né? E aí ela falou, essa senhorinha ainda não levanta, se quiser você vai ali do lado, ali, para ela ver, né, para ela ver a cachorrinha. Ela cortou, ela acordou. De repente eu dei uma bobeada, a Lili, puf, pulou em cima da cama. A enfermeira, pelo amor de Deus! Eu falei, deixa. Eu sei, ela sabe o que ela está fazendo. Nós ela não, pulou, mas ela sabe. Ela sabe, calma. Eu falei, pode ficar tranquila. Ela pulou e sentou e deitou do ladinho, com todo o cuidado, para a senhorinha poder fazer o carinho. Ficou todo mundo assim, né, de boca aberta. Inclusive eu falei, ufa, deu certo. Mas o que acontece? Toda vez que a gente tinha visita nesse lar, eu já soltava a guia dela quando chegava no quarto dela. Ela já subia e era única. Tinha outros que ficavam acamados, mas que não eram tinham tanto problema de mobilidade, mas com ela fazia tudo. Aí a menina falou para mim, a enfermeira-chefe, mas como é que ela descobriu? Eu falei assim, tem coisas que eu ainda também não sei te responder, no universo canino. Eu não sei, mas ela sabe. A nossa língua, ela responderia, né? Mas ela sabe. Olha que coisa. Então é isso, a dica de hoje é essa, tenha mesmo, se você tiver criança, tiver um adolescente daqueles que dá bem, bastante trabalho, que nem dá o Filipão aí, ativo, super ativo. Um idoso também, né? Não precisa ser um sem dúvida, sem dúvida. Uma raça, um vira-latinha pequeno, porque o idoso também se distrai. E como se distrai? Eu sei que esse caso foi bem isso. É bem isso mesmo. Eu vou ter uma live com mais uma dica. Esse livro aqui do Dr. Ricardo Capuano. Também você vai ganhar um. Meu amigo morreu. Olá. E agora? Sei. Acontece com meu mascote após o seu desencarne. Então, são 2 dicas de livros hoje. Nosso convidado, infelizmente, não conseguiu participar, mas isso acontece. A gente levou bem a live. O Fernando está de parabéns. Cada dia sobressaindo mais, eu fico de boca aberta com esse profissional. E eu quero agradecer imensamente. Semana que vem tem uma novidade, né, Fê? A gente vai lançar alguma coisa aqui no portal. Vai ser legal. Vai ser bem legal. E nós já temos também uma confirmação. Eu acabei de ver que ele mandou a foto. O assessor direto do delegado Bruno Lima, o Diego Laudano. Vai participar, sim, de uma live conosco, tá bom? Falando de maus tratos, resgate, prisão, tudo que tem direito. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Obrigada, pessoal. Doutora Andréia está falando uma delícia de live. Gratidão a todos que estiveram aqui. Gratidão a todos vocês. O Rubens, da Expert Contábil, está aqui. Drica, eu já falei. Alessandra Yara, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Alessandra. Semana que vem tem mais live Portal Pet News e Red Dog Walker juntos novamente, tá bom? Eliana, muito obrigada.
Beijos a todos. Beijo. Obrigado. Obrigado.